O ritmo do envelhecimento no Brasil é bem mais rápido que o de outros países. Enquanto a população brasileira cresceu 6,43%, o número de pessoas idosas cresceu mais de 57% em relação a 2010. O país deve perder o chamado bônus demográfico, que é quando a população economicamente ativa, que forma a mão de obra, é maior que outras camadas da sociedade, como idosos e crianças. O novo perfil da população brasileira traz com ele um cenário desafiador. Com menos pessoas em idade economicamente ativa, uma palavra se torna central para o crescimento consistente da economia: produtividade. E na última década, a produtividade do trabalhador brasileiro andou de lado, segundo o índice da Fundação Getúlio Vargas. No primeiro trimestre, foi de 10,5. Há 12 anos, era de 10,2. Um indicador em que a gente patina há tempos. Entre 2010 e 2023, o crescimento ao ano da produtividade geral por hora trabalhada por aqui foi de apenas 0,3%. Desempenho que só não foi pior porque a agropecuária puxou uma alta anual de quase 6%. Na outra ponta, o setor de serviços caiu 0,3% ao ano e a indústria teve leve alta de 0,1%. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a produtividade do brasileiro, os gargalos e os horizontes. Um episódio para entender o peso da educação e de investimentos para esse indicador, o que trava a subida do país em rankings mundiais e quais os bons exemplos mundo afora. Eu converso com Naécio Menezes Filho, colunista do jornal Valor Econômico. Ele é professor titular da Cátedra Ruth Cardoso no INSPER e professor associado da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Segunda-feira, 2 de dezembro. Naécio, eu quero começar a nossa conversa olhando para os dados mais recentes sobre o mercado de trabalho. A taxa de desemprego, ela caiu para 6,2% no trimestre que terminou em outubro, isso, claro, segundo dados do IBGE. O que esse resultado nos mostra? Esse resultado necessariamente se reflete em bons índices de produtividade, por exemplo? E o que significa, e essa é uma pergunta até mais filosófica, o que significa ser um país produtivo? Bom, com relação ao desemprego, realmente a gente está com o mercado de trabalho bastante aquecido, né? Então, essa taxa é a menor da série, desde que o índice começou a ser calculado, né? Em 2012. O Brasil criou quase 2 milhões de vagas com carteira assinada neste ano. O avanço da formalização é uma das razões da queda do desemprego no país. De acordo com os dados da PNAD, a taxa ficou em 6,4%. É uma redução de meio ponto percentual em relação ao segundo trimestre. Então, a gente está com um desemprego muito baixo, poucas pessoas, em termos relativos, procurando emprego, e isso pode até significar ter impactos na inflação, né? Porque se o mercado de trabalho está muito aquecido, os salários aumentam, o que é bom para os trabalhadores, mas se continuar aquecido por muito tempo, pode impactar a inflação. E isso não tem muito impacto na produtividade, né? Porque a produtividade é o PIB por trabalhador. Então, a gente tem mais trabalhadores empregados, mas não necessariamente esses trabalhadores vão ser mais produtivos do que os que já estavam empregados, né? Então, são duas coisas separadas. Desemprego é o aquecimento do mercado de trabalho, mais pessoas trabalhando, o que é bom para os trabalhadores, bom para as famílias, mas isso não necessariamente impacta a produtividade do trabalho. Então, um país produtivo é um país que consegue produzir muito com poucos trabalhadores, com poucas horas de trabalho. Eu acho que o exemplo dos Estados Unidos é bastante claro. Os Estados Unidos têm seus problemas, claro, né? Está aumentando a desigualdade, agora está com problemas políticos, mas assim, tudo funciona bem nos Estados Unidos, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, um trabalhador consegue contribuir para produzir, vamos dizer assim, um carro por semana. No Brasil, você consegue produzir 20% de um carro. Então, enquanto eles produzem 5 vezes mais carros do que a gente.
E isso acontece em todos os setores, tá? Então eu brinco que os economistas fazem 5 vezes mais papers, artigos acadêmicos do que lá nos Estados Unidos do que aqui. Os jornalistas fazem muito mais matérias do que aqui. Em todos os setores da economia, eles são mais produtivos que a gente. Por quê? Porque tem mais instituição, as instituições são melhores, tem mais competição. O que são os condicionantes disso? Não quer dizer que o trabalhador ele é pior, ele trabalha menos do que o americano, o brasileiro. Ele trabalha uma quantidade de horas compatível, às vezes até mais, mas a gente está produzindo menos valor agregado. Ou a gente tem o trabalhador nosso, ele vai ter não tanto suporte, não tanta estrutura como maquinário, tecnologia da informação, o próprio treinamento, a preparação desse trabalhador, o que vai gerar, no final das contas, esse resultado. Então, nesses países produtivos, as firmas ineficientes não conseguem sobreviver. Nos Estados Unidos, se você não estiver no topo da sua eficiência e produtividade, você vai ser engolida pelo mercado. Ao passo que aqui as firmas ineficientes conseguem sobreviver, muitas vezes com favores do governo, benefícios tributários, subsídios, ou na informalidade. Então, é isso que dificulta esse ganho de produtividade. Então, um país produtivo é um país em que as coisas funcionam, que os trabalhadores estão trabalhando o tempo inteiro, que tem máquinas, capital, robôs, que as empresas são eficientes, que o governo ajuda a promover essa eficiência, reduz as tarifas de importação, que é ao contrário do que o Trump está querendo fazer agora, né? Por sinal. Então, isso é um país produtivo. É lógico que a gente tem que ter também um estado de bem-estar social, né? Não é só a produtividade, a gente precisa ter um programa de Bolsa Família, a estratégia saúde da família, tem todo esse lado social que é importante e que o Brasil melhorou muito nos últimos 30 anos, é preciso salientar isso. Mas tem um outro lado de produtividade em que as pessoas vão se tornar mais produtivas por conta própria, vão ganhar mais, vão impulsionar a economia. E é esse lado que a gente está com dificuldade de melhorar. A gente fez a lição de casa na área social, mas está com muita dificuldade de fazer a lição de casa para tornar as pessoas mais produtivas e, portanto, o país crescer a taxas maiores. Bom, Naércio, e como é que a produtividade do brasileiro, a própria produtividade do Brasil, tem se comportado nas últimas décadas? A gente está vendo uma evolução, a gente está vendo uma estagnação ou uma involução? Bom, a gente está vendo uma estagnação, né? A produtividade atingiu o pico nos anos 80, e de lá para cá ela aumenta alguns períodos, diminui os outros, mas está mais ou menos do mesmo nível do que na década de 80. Então, isso é bastante preocupante. Nos últimos anos, desde 95, a produtividade está crescendo menos que 1% ao ano, que é uma taxa pequena. Então, a gente tem um problema sério de produtividade, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a produtividade cresce a uma taxa de mais ou menos 2% ao ano há 100 anos. Então, por isso que os Estados Unidos é uma economia tão grande, tão rica. A única maneira de realmente aumentar a riqueza de um país, para as pessoas ganharem mais, terem uma renda melhor, é através da produtividade. E o Brasil está realmente estagnado nesse quesito. Por exemplo, a Coreia do Sul, na década de 70, final da década de 70 e 80, tinha a mesma produtividade que o Brasil. Hoje, eles produzem 3 vezes mais que o Brasil, em termos de produtividade. O ponto de virada deles foi o projeto de educação. E a relação da educação, Naércio, com a produtividade do Brasil? Os dados do INEP mostram, por exemplo, que em 2023 eram quase 10 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Isso representou um crescimento de 5,6% em relação ao ano imediatamente anterior. Como é que se estabelece a relação entre educação e produtividade? Bom, a relação é positiva, né? Ou seja, quanto mais educados estão os trabalhadores, mais eles conseguem desempenhar tarefas mais complexas e isso aumenta a produção por trabalhador, né? Então, no Brasil, realmente, você teve uma melhora educacional. Não só recentemente, mas se você olhar os últimos 20 anos, a gente tem mais trabalhadores completando o ensino médio, mais matrículas no ensino superior. E o que é estranho é que a produtividade não aumentou nesse período, como a gente falou, né? Então, isso é meio que um puzzle.
E a resposta para isso, eu acho, é que a qualidade da educação não melhorou. Então, apesar da gente ter mais gente concluindo o ensino médio e mais gente no ensino superior, os alunos que concluem o ensino médio, eles não estão sabendo mais matemática, mais ciências, leitura e redação do que há 30 anos atrás. Então, você tem mais pessoas concluindo o ensino médio, isso é bom porque aumenta a escolaridade, mas o impacto sobre a produtividade é limitado, porque você precisa que essas pessoas tenham um conhecimento bom dessas matérias para poderem operar num ambiente complexo, ajudar a inovação, que é o que aumenta a produtividade. Então, só anos de escolaridade, só mais gente na faculdade não adianta. Você precisa ter também qualidade desse ensino que está sendo oferecido. E não faz muito tempo atrás a gente viu os números do INEP, e se a gente for olhar, por exemplo, para capitais do Brasil, a maior capital do Brasil, que é São Paulo, amargando posições muito tristes. Então, a qualidade do ensino está piorando por diferentes razões. E claro que a educação é um player muito importante, mas eu queria entender com você o papel do setor público, do governo ou de governos no aumento da produtividade, e o papel também do setor privado, dos empresários, do setor empresarial. Bom, os governos têm um papel muito importante, né? Não só porque eles são responsáveis pela educação, como a gente estava falando, né? A educação pública está a cargo principalmente dos estados e municípios e é do setor público, né? Mas também por serem responsáveis pela infraestrutura, por exemplo, né? Um país que tem rodovias boas, que funcionam super bem, tem um aumento de produtividade. O país que a população tem saneamento básico, que geralmente é provida pelo Estado, elas ficam menos doentes, vão mais para a escola, conseguem trabalhar mais, isso aumenta a produtividade. E, por sinal, só 50% da nossa população hoje em dia tem saneamento básico, né? Que é uma coisa inacreditável atualmente. E o ambiente de negócios também, né? Tudo isso, se o setor público funciona bem, é altamente produtivo, eficiente, isso vai também ter impacto na produtividade. A gente tem outros fatores estruturais, então a gente precisa de ter capital renovado, então instalações modernas, máquinas modernas, isso vem com base em investimento correto, tanto das empresas quanto a parte de infraestrutura, que vem de governo ou parcerias, e um projeto efetivo, que vá desde a educação básica, e isso passando pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, o ensino superior, o ensino dentro das empresas, as pessoas estarem preparadas a continuar aprendendo. E a gente tem uma massa de pesquisadores, né, que são mestres e doutores, que não são absorvidos por esse mercado. Com relação ao setor privado, é muito importante também. Então, se o setor privado não é muito produtivo, não adota práticas gerenciais avançadas, isso contribui para a gente não ter crescimento de produtividade. E é o que tem acontecido no Brasil. As nossas práticas gerenciais, nossas inovações são muito reduzidas em comparação com outros países. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Naércio. Naércio, tem um ranking, que é o ranking de competitividade da Escola de Educação Executiva Suíça IMD, mostrando que o Brasil está nas últimas posições entre quase 70 países que são avaliados anualmente. Infelizmente, o Brasil não está numa posição boa, né? De acordo com o ranking, né, que é mundial, que é feito por um instituto que fica na Suíça e mede aí a produtividade de 64 países, o Brasil ficou na posição de número 61. O estudo avalia o desempenho da economia, a eficiência do governo, a eficiência de negócios, a infraestrutura, e no Brasil um dos principais problemas é com a produtividade da força de trabalho. A gente já falou ali de todas as razões que diminuem ou que barram um avanço de produtividade, só que no topo desse ranking tem países como Suíça, Irlanda, Dinamarca, Singapura. O que a gente pode aprender com essas outras nações que ocupam as primeiras posições? O que eles fazem que a gente não dá conta ou não tem dado conta de fazer aqui? Em primeiro lugar, como a gente tem falado, a qualidade da educação é muito boa nesses países, né? A gente vê Singapura tem os melhores desempenhos no PISA, né? Tem esse exame PISA que compara
proficiência dos alunos de mais de 60 países, alunos de 15 anos de idade. E, enquanto o Brasil está sempre nas últimas colocações, Singapura está nas primeiras colocações, em todos os anos. E esses países que vão bem, inevitavelmente, têm bom desempenho nesse exame do PISA. Tá? Além disso, esses países têm um governo eficiente, um doing business, que a gente diz, uma regulação para fazer negócios, que é muito positiva, favorece o ambiente de negócios. São países abertos, que importam e exportam bastante, né? Ao passo que o Brasil ainda é um país fechado. A gente tem uma baixa taxa de importações e exportações. Isso também dificulta o aumento de produtividade, né? Porque quando você consegue importar insumos que são mais eficientes de outros países e construir aqui dentro, depois você consegue exportar esses insumos com produtividade, né? E a gente tem poucos exemplos de empresas que conseguem fazer isso, tá? A Embraer é um exemplo típico. Ela importa peças de vários países, monta aqui no Brasil e exporta, que a gente vê os aviões da Embraer fazendo sucesso aí no mundo inteiro. Mas são poucos exemplos, são casos isolados. A maioria das nossas empresas não tem esse papel, não tem esse desempenho. E isso porque também as tarifas de importação são muito elevadas, isso prejudica todo o nosso ambiente de negócios. Esses países são mais abertos, têm educação melhor, conseguem inovar mais por causa desse ambiente competitivo, e isso os leva às primeiras colocações do ranking. Naércio, você vê o governo federal encampando essa agenda? Porque, na minha avaliação aqui de leiga, essa não me parece ser uma bandeira do governo. Não, eu não vejo. Nos últimos anos, até nas últimas décadas, a gente não está vendo o governo encampando, dando prioridade, né, para essa agenda. Não só esse governo, mas vários governos anteriores. A gente tem uma dificuldade muito grande de abrir a economia, baixar as tarifas, ganhar eficiência, aumentar a produtividade, estimular a competição, melhorar a qualidade do setor público. Eu acho que a economia brasileira é muito movida por lobbies, né? Então você tem o lobby do setor industrial que não quer aumentar a competição. Você tem o lobby dentro do governo que dificulta você ganhar eficiência. Você tem lobbies dos setores, dentro do setor público da educação, por exemplo, que dificulta melhorar a educação. Então, é difícil enfrentar todos esses lobbies. E aí você tem dificuldades para ganhar competitividade e ganhar produtividade, né? O país, há muito tempo, está nesses picos de períodos de crescimento, como que a gente está vendo atualmente, mas depois vem uma crise e tem uma recessão. Aí aumenta o crescimento e tem uma recessão. Só com aumento sustentado de produtividade é que você consegue ter crescimento no longo prazo, como os Estados Unidos e esses países avançados conseguem fazer. A gente tem sempre um voo de galinha e depois cai, outro voo de galinha e depois cai. Muitos analistas destacam que é preciso estimular um modelo que defenda um ambiente empresarial e industrial eficiente e competitivo, com menos intervenção do governo, menos barreiras comerciais, menos impostos. Segundo eles, só assim, com custos e travas cada vez menores, aumentará de verdade a nossa capacidade de produzir cada vez mais. A gente tem uma dificuldade muito grande de resolver esses problemas que a gente está falando aqui, esses problemas de qualidade da educação, os problemas de abertura comercial, os problemas de eficiência nas empresas privadas, eficiência no setor público. Enquanto isso não melhorar, a gente vai continuar patinando. A gente tem um pouquinho de crescimento, mas a gente não vai se tornar um país desenvolvido, que é isso que a gente quer. A gente quer que a renda cresça continuamente, que os nossos filhos ganhem mais que a gente. E não, a gente não tem isso há 40 anos e está muito difícil mudar essa situação. Eu queria tentar entender com você o impacto do envelhecimento da população, que é um aspecto demográfico, né, do Brasil. A expectativa de vida também aumentou ao longo dos últimos tempos. Como é essa coreografia de uma população mais velha, de uma expectativa de vida maior e de uma produtividade estagnada? Porque a gente poderia imaginar, por exemplo, que uma expectativa de vida maior,
com a população se alimentando melhor do que décadas atrás, por exemplo, com mais gente tendo acesso a meios de vida, diferentemente do que era na década de 80, por exemplo, de 90, qual é o peso disso para nós? Como você falou, tem esse fato positivo. As pessoas estão vivendo mais e estão trabalhando mais. Isso ajuda o nosso PIB. No entanto, a contrapartida é que a gente tem menos jovens, né? Menos jovens e adultos. E os jovens e os adultos são os que trabalham mais na economia, né? Então, vai mudando a composição da população brasileira. Você começa a ter um envelhecimento ao longo do tempo e você tem menos jovens e adultos para sustentar esse envelhecimento, né? Por quê? Porque quando você tem esse envelhecimento da população, você vai ter que gastar mais com aposentadorias, mais com saúde, e aí você precisa ter mais jovens para pagarem contribuição para essa previdência e serem mais produtivos no mercado de trabalho. Essa menor taxa de crescimento populacional da história tem, obviamente, implicações econômicas, mas os demógrafos e economistas acreditam que esse dado aponta para uma tendência que vem desde os anos 70 e deve permanecer pelos próximos anos. A única solução é o seguinte: a gente contar com o segundo bônus demográfico, que é o bônus da produtividade, e contar com o terceiro bônus demográfico, que é o bônus da longevidade. Quando diminui esse número de jovens e adultos, você só consegue sustentar a população idosa se você aumentar a produtividade. É aí que entra a produtividade. Nas últimas décadas, quando a população estava crescendo muito, né, com mais jovens, mais adultos, você conseguia ter crescimento do PIB mesmo sem crescimento da produtividade, porque tinha mais gente chegando todo ano no mercado de trabalho. Com a transição demográfica, que na década de 60 cada mulher tinha 6 filhos. Hoje, mal e mal, tem um pouco mais de 1 filho por casal. Então, houve essa transição demográfica muito rápido. Então, o número de crianças já está diminuindo, né? Então, agora, daqui para frente, vai ser inevitável você aumentar a produtividade, porque você não vai ter mais crescimento da economia via aumento dos trabalhadores. Então, agora que a produtividade, se a gente não resolver esses problemas de produtividade, a gente não vai conseguir crescer definitivamente no longo prazo. E aí, vários outros problemas atravessam esse. Então, o jovem tem mais dificuldade de conseguir emprego. O idoso, em geral, para grande parte das profissões, ele é meio que repelido do mercado de trabalho. Então, você tem aí um problema de sustentabilidade do próprio sistema, né? Esse assunto, às vezes, é pouco comentado. As pessoas estão muito preocupadas com o curto prazo, né, com o desempenho, às vezes, conjuntural da economia. Mas a gente tem um problema de longo prazo, né? A economia, para que ela possa crescer, ter crescimento, e as pessoas, como eu sempre falo, ganharem mais. Se a economia está sempre crescendo, o seu filho, quando tiver a sua idade, vai estar numa posição melhor que você. O seu neto vai estar numa posição melhor que seu filho. Isso que é as pessoas aumentando o padrão de vida ao longo do tempo. E isso que traz é a produtividade. E a gente está parado há muito tempo em produtividade. A gente está crescendo, assim, como eu falei, de ciclos, mais gente chegando no mercado de trabalho. Com esses fatores que você traz, assim, do problema de empregabilidade do idoso, a gente tem uma parcela muito grande de jovens nem que não estudam nem trabalham, que não estão contribuindo para a produção nem para a produtividade. No ranking de 37 países analisados pela OCDE, o segundo lugar é do Brasil, na proporção de jovens fora da escola e sem trabalho. Ficamos atrás só da África do Sul. É uma tragédia microeconômica. A gente vive mais e nós estamos produzindo cada vez menos jovens. E uma parte grande desses jovens que a gente tem vai ser incapaz de sustentar os idosos. Que é um fator muito grave aqui no Brasil, que decorre da qualidade da educação, decorre da primeira infância, de falta de investimentos na primeira infância. Então, o Brasil vai acumulando problemas que, se a gente não resolver, no médio prazo, vão fazer com que a nossa economia pare de crescer totalmente. Naércio, muito obrigada por topar conversar com a gente. Muito importante te ouvir. Obrigada mesmo.
Foi um prazer contribuir com o podcast. Fico à disposição para futuras contribuições. Um abraço. Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da TV Cultura. E para você que ouviu o episódio até aqui, vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.